Nós vamos ler na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, versículos 26 e 27. Diz assim a palavra do Senhor: pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Paulo vivia na época em que o império que dominava era o Império Romano, mas a cultura que dominava era a cultura grega. E tem esses Jogos Olímpicos que a gente vê aí, né? Inclusive o Japão está com uma dificuldade tremenda agora, porque em plena pandemia estão devolvendo dinheiro de ingresso lá e está complicado para essa Olimpíada sair, mas eles estão batendo o pé de que vai sim sair. Deus abençoe, né, Cássia? Mas isso começou na antiga Grécia. E Paulo sempre usando esses exemplos, assim como Jesus também, e como os pregadores que querem alcançar o povo, pregadores que não são mercadejantes da palavra, né, que são pessoas íntegras, honestas, falam uma linguagem bíblica, essencialmente bíblica, utilizando-se de exemplos do cotidiano. Não é pegar a palavra e manipular para induzir pessoas ao erro, como nós temos visto, infelizmente, e essa é a preparação para o berço do anticristo. O anticristo fará exatamente isso. Vai enganar o povo numa junção de política e religião. Então nós precisamos ficar atentos a isso, nós precisamos ter esse discernimento da verdade na nossa vida. Mas Paulo se utilizava muito de exemplos assim. Um dia Paulo chegou no Areópago e viu um monte de altar assim, um a cada tipo de Deus. E o povo naquela época era tão idólatra e tão religioso ao mesmo tempo, que nesse Areópago lá, eles colocaram um altarzinho para cada tipo de Deus que eles lembraram assim. E naquela iminência de não magoar nenhum Deus, vai que tem um Deus aí que a gente não conhece ainda, ele vai ficar magoado de não ter sido citado. Eles fizeram um altar vazio e escreveram assim, ao Deus desconhecido. E Paulo chegou no Areópago, deu uma filmada lá no ambiente, viu aquele altar e falou: opa, é a minha deixa. Falou: esse Deus que vocês veneram e não conhecem, é esse Deus que eu vos anuncio. E trouxe uma mensagem muito boa ali para os gregos. Então, o Evangelho é isso, não é? Sempre alternando entre coisas do nosso cotidiano, coisas humanas, materiais, físicas e coisas espirituais. O que a gente precisa entender como crentes, eu gosto dessa palavra, ela está meio em desuso, mas o que eu gosto, o que eu gostaria de fazer a igreja que eu pastoreio perceber e sempre lembrá-la disso, é que embora o que é material, por exemplo, o Espírito Santo, ele é representado muitas vezes pela água, e a água tem muitas funções. Ela nos purifica, nos limpa, nos lava, e ela também mata a nossa sede, não é? Enfim. O
O Espírito Santo, irmãos, precisa ser na nossa vida mais real do que essa água que eu acabei de ingerir, que é palpável, que tem temperatura, está fresquinha, e que eu posso sentir, degustar, né? Embora a água não tenha gosto, mas tenha essas coisas aqui nosso organismo, né? As nossas terminações nervosas sentem frescor, enfim, aquela coisa. O que a gente precisa entender? Que para nós que somos crentes, o mundo espiritual, ele precisa ser, eu não vou dizer tangível, porque essa palavra tangível significa que você pode tocar e sentir, não é? Eu não vou dizer tangível, mas ele precisa ser real e precisa ser, de alguma forma, considerado como a nossa esperança de vida e de fé. Então Paulo, ele começa dizendo, eu já vou ler meu ponto 1 aqui e reler o começo do versículo que eu li ali. No meu ponto 1 eu coloquei assim, olha, a consciência do mundo espiritual traz discernimento sobre as dificuldades da vida. Paulo olhando um atleta se preparar para uma corrida, né? Enfim, ter uma dieta específica e se preparar, se abster de muitas coisas, ele compara essa corrida humana, dizendo, assim eu corro, não como a coisa incerta. Em algum momento ele fala assim, que aqueles que correm numa competição, apenas um leva o prêmio, né? Mas nós que corremos espiritualmente, pela fé, tendo o nosso alvo, na nossa linha de chegada, como sendo a glória, não vai ser só um que vai chegar lá. Todos aqueles que fizerem essa corrida com fé, alcançarão a glória do Senhor. Então Paulo está falando, eu assim corro, não como a coisa incerta. Nós precisamos ter uma visão espiritual, embora a gente não esteja enxergando o que está acontecendo no mundo espiritual. Quando você está dirigindo o seu automóvel, e esse exemplo me surgiu aqui de uma hora para outra, nem sei se cabe, mas você está dirigindo o seu automóvel, você vê ali um pedal de freio. Você não está sabendo a engrenagem que seu carro tem, se seu carro tem uma lona de freio, se ele é um freio a disco, se ele tem ABS, tem um monte de pinça, você só vê um pedalzinho de freio ali, que você sabe que você pisou ali, algo é acionado e o carro vai parar. Para muitos motoristas nem interessa. Né? Eu até brinquei uma época na Paz FM, eu fiz uma pergunta lá para o pessoal, o que faz um carro parar? Deliberadamente, porque o carro pode parar se ele bater numa coisa, se ele acabar a gasolina, enfim, né? Mas deliberadamente, o motorista está guiando o carro aqui, o carro está em pleno funcionamento, engrenado, o que faz o carro parar? A resposta mais simplista é o freio, né? Não, o freio para a roda do carro. Se você colocar no YouTube, carros deslizando na pista, você vai ver que o motorista numa pista que tem óleo ou que tem neve, ele vai frear a roda do carro, mesmo com ABS, na neve não tem jeito, a roda vai chegar a um ponto que ela trava e o carro sai riçando, o carro não para. Então o que para o carro na realidade é o atrito do pneu com a superfície onde ele está. É complexo para a gente pensar, né? O que para o carro? É o freio. Mas se a gente for ver o que para o carro mesmo, se você é motorista e tiver numa pista escorregadia, você pode chegar o pé no freio ali e fazer o que você quiser que o carro não para. Então a gente precisa entender, no mundo espiritual, às vezes a gente não consegue, assim como a gente não vê o mecanismo de um freio do carro, já que foi o exemplo que eu usei, a gente não pode não enxergar todo o aparato de Deus que está à nossa volta, mas existe. A Bíblia diz, o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Já preguei sobre o moço de Eliseu ali,
era um rapaz novo de serviço. Geazi tinha pecado, né? Naamã foi lá e Eliseu mandou ele banhar no Jordão e falou: quanto é que vai custar isso aí? Eliseu falou: não, eu não cobro pelo meu serviço não. Aí Geazi foi atrás, depois que ele foi curado, falou: não, o meu senhor mandou pegar umas mudas de roupa aqui, umas pratas, uns negócios, e Naamã entregou. Quando chegou lá, Eliseu falou: rapaz, por que você fez um negócio desse? Agora se amaldiçoou a sua vida. E o rapaz ficou leproso, foi isolado, Geazi. Aí ele teve que arrumar um rapaz novo lá, que não tinha muita experiência espiritual não. Aí o rapaz um dia sai de casa pela manhã, para lavar o rosto ali na biquinha, em algum lugar. Ele lava o rosto e olha, um exército cercando, de todo lado ali, um exército, acho que da Síria, poderosíssimo lá. E aquele menino ficou desesperado, chamando Eliseu. Eliseu olhou, viu o exército em volta, falou assim: pai, abra os olhos desse moço. Então aquele rapaz pôde ver miríades e miríades de anjos em volta daquele exército, um exército muito maior do que o exército humano que estava ali afligindo o profeta Eliseu. Então, ainda que a gente não enxergue, por isso que eu falei que o mundo espiritual nem sempre é tangível. O nosso olho espiritual não é como a gente lê aquele livro O Mundo Tenebroso. Não sei quem já leu. Eu acho que eu comecei a ler esse livro uma época, acho que a gente nunca teve esse livro. Não sei se o pastor Liliano já leu esse livro, não lembro. É uma época que tinha um negócio de batalha espiritual muito forte na igreja, mas esse livro, Esse Mundo Tenebroso, a pessoa que escreveu lá via demônio em tudo quanto é lugar, e eu nem lembro se via anjo, acho que via mais era demônio mesmo, não sei, mas via o mundo espiritual em tudo quanto é lugar, e aquela coisa e tal. Irmãos, não é assim, não é assim. Não é que a gente vai ficar vendo um anjo ali, um anjo não sei aonde, um anjo. Deus pode até nos mostrar, mas deixa eu te falar, ia ficar monótono, ia passar a ser natural, ia passar a ser uma coisa corriqueira. Mas a gente não precisa enxergar. Esse lugar, irmãos, está cheio de anjos do Senhor. A gente não precisa enxergar, mas eles estão aqui. Então a gente precisa entender, ainda que não seja visível pela retina, ainda que não seja tangível, o mundo espiritual precisa ser para nós mais sólido do que o mundo humano, porque a gente não pode dizer o que vai ser da nossa vida amanhã, nem semana que vem. Tiago já dizia isso, né? Tiago falou assim: vocês que dizem que amanhã ou depois eu vou para tal cidade, vou negociar, vou passar lá um ano e vou ficar rico, vocês são loucos, vocês não sabem o que vai ser da vida de vocês amanhã. Vocês deviam dizer o seguinte: se Deus quiser, se Deus permitir, amanhã nós faremos isso, isso e aquilo. Hoje a gente pode experimentar isso de uma forma muito mais forte. Quantos projetos aquele ator, acho que o nome é Paulo Gustavo, um comediante aí, enfim, a vida dele não diz respeito a nada, a minha vida, mas ele é um artista que tem, quantos projetos aquele jovem não devia ter em andamento, e hoje ele está numa situação que só Deus para reverter, né? Só Deus para reverter a situação daquele ator hoje. Então, irmãos, nós precisamos considerar o mundo espiritual, a vida eterna, a esperança que nós temos em Cristo, de uma forma muito mais sólida do que a nossa vida física e nossa vida humana. Se o nosso corpo tombar, a nossa vida está nas mãos do Senhor. Então Paulo falou: eu não corro como a coisa incerta, eu não estou participando de uma competição para ver se eu vou ganhar ou perder, eu já sou eleito, eu só preciso permanecer vivendo na graça do Senhor, para que eu possa então, ter a minha vida cuidada e suprida pelo Senhor. Segundo lugar,
Nossa luta deve estar ligada a um propósito espiritual, irmãos. Ainda conversava com o nosso vice-pastor aqui, Célio, ali, acho que depois da escola bíblica dominical, no domingo, não sei, que tem muitos membros de seitas hereges, que se você for parar para conversar com eles, eles sabem como é que é a doutrina da igreja deles, eles sabem naquilo que eles acreditam, aquilo que eles precisam. E os assembleanos, muitas vezes, é uma mistura de catolicismo, um candomblé, com não sei o que, é uma mistureira, irmãos, que a gente vê. A gente precisa levar mais a sério o conhecimento, e nós precisamos ter um propósito espiritual. Nós precisamos entender que estamos indo para algum lugar. Para onde você está indo? Não sei, estou sem rumo. Não, sabe aquela pergunta que é feita há séculos aí pelos filósofos? Quem sou? De onde vim? Para onde vou? Irmão, essa pergunta precisa ter resposta a partir do momento que Cristo entra na nossa vida. Quem sou? Eu sou filho de Deus, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. De onde eu vim? Um dia Deus criou o homem. Eu sou fruto de uma ação deliberada de Deus, eu não sou fruto do acaso. Para onde eu vou? Em Cristo, eu estou indo para a glória do Pai. Fora de Cristo, aí, vamos esperar o juízo final, porque eu não mando ninguém para o inferno, irmãos. Já fiz culto fúnebre de crente, de não crente e tal, e quem vai, na hora lá, você fala a palavra e tal, e uma família enlutada, eu não vou ficar lá falando, não é? Não. E outra, é Deus é que sabe. Se a pessoa na hora de morrer, ele teve um encontro com Deus ali, um arrependimento e teve a oportunidade, meu amigo, acabou. Nós não somos quem vamos colocar ninguém no inferno ou ninguém no céu, né? Isso é um papel de Deus. A nossa função é viver para chegar lá, no céu, né? Nossa função é viver para chegar lá. Então a gente precisa, irmão, ter esse propósito. Olha, assim combato, não como batendo no ar. Não estou como quem está esmurrando o vento, não. Tem um propósito para o meu esforço. Há um propósito. Eu vivo o meu dia, e quando chega todo dia, toda noite, quando eu coloco a cabeça no meu travesseiro, depois de já ter orado para dormir e tal, se o meu dia foi bem produtivo, eu falo, Senhor, obrigado, meu dia hoje foi tão produtivo, tanto não é, dentro daquilo que eu produzi humanamente, ou espiritualmente, obrigado, Senhor, pude orar por alguém, pude fazer isso. Todos os dias, quando eu coloco a cabeça no travesseiro, ou falo, Senhor, me perdoa, hoje eu desperdicei meu tempo nessa, eu podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo, eu podia ter feito aquilo outro. Nós precisamos ter essa consciência diária. Nós não estamos esmurrando o vento. Nós precisamos cumprir um propósito. E olha, propósito é sinônimo de semeadura. Quem semeia, colhe. Aquele que semeia vai ter uma colheita. Às vezes demora, às vezes não, mas é fato. Não se engane, Gálatas 6, 7. Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem plantar, isso também ceifará. É lei da semeadura. Então a gente precisa fazer isso, não é? E saber que a nossa luta, a nossa batalha com propósito, se é uma batalha pautada no espiritual, o Espírito Santo vai renovar as nossas forças. Às vezes a gente parece estar tão cansado. Eu estou com um projeto aí, gravando um curso, que eu vou fazer uma série de cursos aí para a internet, e na segunda-feira eu estava tão ruim, a gente grava segunda, terça, quinta e sexta. Aí segunda-feira eu terminei o dia, estava meio cansado, estava meio assim, falei, Sara, hoje nós não vamos gravar. Perdi aquela sequência, e ontem
eu fui tentado, falei, Sara, eu estou bem indisposto para gravar hoje, mas não, vamos gravar. E nós entramos para dentro do estúdiozinho lá para fazer a gravação. E eu gravei, acho que umas 5 aulas seguidas. E quando eu terminei a última aula, nós só paramos porque estava acabando a bateria da câmera lá. Enfim, já estava tarde também, já estava entrando, já estava bem tarde. Mas eu poderia muito bem ter cedido ao cansaço. Mas quando eu entrei, meio desanimado na primeira gravação, o Espírito Santo foi me animando, os argumentos foram vindo, Deus foi colocando as palavras na minha boca, enfim, e a coisa fluiu. Às vezes é mais fácil se entregar, alcançar, não vou orar hoje não, não vou ler a palavra hoje, não vou na igreja hoje não, às vezes é mais fácil, mas quando a gente rompe essa barreira, e a gente então vence, a gente sai revigorado e com um sentimento de recompensa, porque é isso que Deus nos faz, não é? Aquele que se aproxima de Deus, é necessário que creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus sempre recompensa aqueles que o buscam. Terceiro lugar, irmãos, as vitórias dadas por Deus são travadas sempre na dimensão do Espírito. Versículo 27 fala assim, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. E é basicamente isso mesmo. A nossa carne, ela junta a força da gravidade, que a gente quer ficar sentado, a gente quer ficar escorado em algum lugar, encostado em algum lugar. Se a gente não levantar, a pastora Liliane hoje ainda chegou em mim e falou, amor, nós estamos precisando dar um jeito nesse sedentarismo nosso aí, porque a gente ensaia algumas coisas, mas parece que não tem aquela persistência, né? E a gente está fazendo um trato lá de pegar um no pé do outro para ver se o negócio sai mesmo. E a Sara vai ajudar nós, né, Sara? Aí o que acontece? O nosso corpo não quer. Mas depois você começa a produzir endorfina, você começa a ter aquela sensação, você sobe na balança assim, ela fez menção de querer mexer um pouquinho, a gente já fica animado, opa, né? Enfim, a gente precisa ter essa disposição, e a gente precisa saber que o nosso corpo, ele muitas vezes vai querer cumprir aquilo que a gente julga como obrigação, mas eu tenho falado para a igreja, vamos estabelecer como prioridades também a nossa vida espiritual, porque a nossa recompensa eterna vem da nossa vida espiritual. É da nossa vida espiritual que vem a nossa recompensa eterna. Então a gente precisa prestar muita atenção nisso. E Paulo, ele termina esse versículo dizendo, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovados. O que Paulo está dizendo em outras palavras aqui? O que eu vou extrair pelo menos do que ele disse? Irmãos, nós precisamos viver os conselhos que nós damos às outras pessoas. Como somos bons conselheiros. A gente vê alguém com problema no casamento e fala, senta aqui, não, luta pelo seu casamento, faz isso, faz aquilo e tal. A gente vê alguém com a enfermidade e fala, não, fica tranquilo, Deus vai te abençoar. Mas às vezes quando é conosco, parece que a gente não consegue ouvir os próprios conselhos. Então Paulo fala assim, eu estou falando com vocês, mas eu estou primeiramente prestando muita atenção na minha própria maneira de ser, na minha própria maneira de agir, para que eu não me encontre em algum momento envergonhado. Mas ajudou tanta gente a dar um jeito na vida, mas você mesmo, enfim. Então nós precisamos ter essa expectativa e essa certeza de que o que Deus espera de nós? Superpoderes. O que Deus espera de nós? Capacidade plena para resolver tudo que aparece diante de nós para fazer. Deus espera que sejamos gênios.
Deus espera que nós tenhamos resposta para tudo? Não. Sabe o que Deus espera de nós? Deus espera de nós disposição. Só isso, disposição. Eu acho que era contra Jeosafá, que se levantou um grande exército, e Jeosafá ficou desesperado, com medo, e falou assim: eu estou com medo, e olha lá, eu consagrei, o povo está tudo, eu estou tentando restaurar o culto em Israel, e agora esse povo se levanta contra mim aí, contra a nação, e agora? Aí Deus falou assim para ele: olha, fica tranquilo, nessa batalha não tereis de pelejar. Se parasse aí, Josafá podia falar assim: ah, beleza, Deus falou que é para ficar tranquilo, a gente não precisa pelejar, então vamos tirar umas férias, né? Vamos tirar isso do foco, vamos tirar o foco da batalha da vida. Não, Deus continuou dizendo: nessa batalha não tereis de pelejar, tão somente estai de pé e vede o grande livramento do Senhor. Ou seja, Deus vai pelejar por você. Você não precisa ter superpoderes, uma força extraordinária, você não precisa ter resposta para tudo, mas Deus espera que você se posicione diante das lutas da vida, diante dos problemas da vida, e aquilo que for maior que você, Deus vai resolver. O inimigo que for maior que você, Deus vai vencer. Mas nós precisamos nos posicionar, irmãos, sempre entendendo e levando em consideração, precisamos valorizar o mundo espiritual. A luta é visível, o livramento de Deus nem sempre. Então, como a gente vê a luta e não vê o agir de Deus, há uma tendência muito grande da gente tremer na base, da gente esmorecer, da gente ficar, não é, triste, acuado. Mas se você estiver vendo a luta, pode ter certeza, o seu Deus, que é muito maior do que essa luta, está sobre a sua vida e vai te dar a vitória. Para isso, a gente precisa parar de querer ver anjo, parar de querer ver um monte de coisa e falar: Senhor, independente de eu estar vendo ou não, eu creio que o Senhor está comigo, chova ou faça sol, o Senhor está comigo em todo o tempo, eu creio, não é? E eu vou seguir por fé, eu vou seguir em frente, sabendo que o Senhor me dará a vitória, em nome de Jesus, amém.